Eu me encontrava em Nova York e eu tinha me mudado para lá para dar continuidade à minha carreira de bailarina. Eu fui formada pela Escola do Teatro Municipal. Meu pai estava muito doente no Brasil e eu tive que vir ao Brasil porque ele foi submetido a uma cirurgia e a gente estava na expectativa que se ele ia sair ou não. E uma ironia da vida, eu recebi uma informação do meu diretor que eles iam me aguardar a voltar. E eu fiquei muito surpresa, porque Nova York a gente conhece que é tudo next, né? É o próximo já. Então assim, eu vim ao Brasil e eu acabei esperando um tempo, mas aí papai, graças a Deus, naquela época saiu da cirurgia relativamente com um quadro estável e depois de 3 semanas, então, eu retornei para cumprir o contrato. Então, foi um momento de muita turbulência e eu acabei voltando para o teatro, mas eu não estava mais num estado emocional muito abalado. Foi o início de uma tomada de consciência, o quanto eu não tinha sido preparada para ouvir o meu corpo. E eu já estava num estado de estafa muscular, eu já percebia um cansaço que não era só de cansaço, existia uma situação. E eu entrei em cena e rompi o ligamento colateral medial. Então ali foi a primeira parada, né? Para algo na vida estar te chamando para uma nova consciência. E nesse processo, depois papai faleceu. E então eu fiquei numa situação muito rendida, porque eu não queria preocupar minha família no Brasil com mais uma situação, né, da minha lesão, a estrutura familiar, né, quebrada, a minha relação pessoal e a carreira, né, essa insegurança, como eu daria continuidade a isso. Então foi realmente assim um momento que eu percebi que eu tinha que parar e fazer um mergulho interno. E um amigo, que se tornou um amigo, que era um coreógrafo que eu tinha trabalhado, quando eu fui fazer um trabalho no Japão, fiquei lá 4 meses, e ele dava aula de Tai Chi nos estúdios do White Cloud Studio, que era um estúdio na época que a gente chamava White Cloud Studios, em Nova York, que do método Gyrotonic. E ele me falou: Rita, você tem que conhecer esse trabalho. Eu falei: equipamento? Exercício? Tá louco, não vou. Porque eu fiz a faculdade de Educação Física no Brasil, interrompi, foi quando eu decidi ir para os Estados Unidos, seguir minha carreira de bailarina. E aí eu fiquei pensando, eu falei: não vou, imagina, exercício, equipamento, tô fora, não é nada do que eu me identifico. Mas naquele quadro, naquela circunstância toda, eu falei: Rita, você não acha nada. Nesse momento, segue conselho, porque tem algo aí. Nesse momento que eu tive a primeira contato com o sistema, com um dos equipamentos que a gente chama o Pulley Tower Unit, que é a torre que tem um sistema de polias, que eu fiz o movimento de ondulação da coluna, que a gente chama onda, e eu realmente ali tive uma catarse. E ali hoje eu tenho consciência, mas eu percebi, foi muito intuitivo, que eu achei raízes para me ancorar nessa circunstância tão caótica à minha volta, e ao mesmo tempo eu senti essa liberdade do movimento, sabe? Essa flexibilidade para digerir. Eu acho que era tanta dor, tanto sofrimento, tanto luto, né? Que meu pai já tinha falecido, então. E isso eu me senti enraizando, sabe? Algo que me dava esse suporte que estava ali num momento que eu não estava encontrando muito fora. Eu fui por dentro. Nós estamos ampliando o quadro dos professores. Você não gostaria de fazer essa formação? Falei: ok, mais uma vez eu vou seguir o que o universo está me mandando. E falei: claro, porque ali eu vi uma oportunidade que eu chamei a pessoa responsável, porque eu me machuquei em cena, então eu estava sobre um seguro, né, de saúde para me recuperar, e eu imediatamente coloquei para ela que isso seria a minha reabilitação. Então eu tive a oportunidade de fazer a minha formação como o segmento do trabalho que podia me dar suporte na minha reabilitação. Eu acho que na época talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas que usou o trabalho realmente como reabilitação oficialmente, porque eu tive que ter uma autorização validando que aquilo seria parte desse meu trabalho de reabilitação, entendeu? Até no processo
Para me capacitar, foi interessante que na época não havia, não havia uma sistematização da metodologia, né? Então a gente não tinha os manuais como a gente tem hoje em dia, o programa não estava totalmente definido como o programa básico, e aí tem todos os cursos de educação continuada, quer dizer, realmente não havia nada estruturado didaticamente. Tanto que a minha formação foram todos os equipamentos do sistema, que são 5 equipamentos diferenciados, que foram desenvolvidos e criados pelo criador do método, o Júlio Horvath, ele mesmo que construía. Foi totalmente desenhado e produzido para a prática, como os instrumentos facilitadores dessa investigação, dessa experiência. Então, eu aprendi todo como a gente aprendia a coreografia, né? Era um pouco assim, se aprendia os movimentos. Dentro do trabalho com o método Gyrotonic, Hilary Cartwright, que era a parceira do Júlio na época, foi com ela que eu fiz a formação. E aí eu passei a observá-la muito nos estúdios, né? O Júlio, nessa época, quando eu realmente o conheci, ele focava muito na construção dos equipamentos. Ele era muito envolvido, porque realmente são instrumentos que representam muito o trabalho, como esses instrumentos facilitadores dessa pesquisa. Eu lembro muito, ele sempre sentado, com a mão assim, observando a gente, não falava nada. Aquilo me deixava, às vezes, até aflita. E Hilary era a minha referência, porque ela trabalhava com os bailarinos das grandes companhias de Nova York. Então, eram principais bailarinos do New York City Ballet, do American Ballet Theatre. Uma questão bem importante do sistema, que é o trabalho do centro. Então, quem é, como se fosse assim, o que promove o movimento do centro? Então, é o foco na coluna vertebral, que é realmente através da movimentação, aí você vai usar os movimentos fisiológicos da coluna, que é a hiperextensão, a flexão, as torções, né? Essas rotações no eixo axial, que a gente usa mais a palavra torcer, em vez de só fazer a rotação, porque sugere a imagem da espiral, que define o método. A cabeça do húmero e a cabeça do fêmur são esferas. Então, é interessante usar esse entendimento para ver todo o potencial dessa articulação. E aí eu vou nessa amplitude, usando o movimento da coluna, para sentir que aqui eu não vou abrir e fechar, eu posso circular. O que eu lembro é que, na verdade, tudo começou com a ideia de recuperar uma pessoa que tinha tido um problema de câncer de seio. Também uma visão, além da pesquisa pessoal dele, de querer aprimorar a pirueta, de querer entender esse eixo e como se aperfeiçoar. Mas eu lembro de eu escutar essa história, que ele colocou um prego na parede e começou a trazer essa possibilidade para recuperar a amplitude de movimento da articulação. Então, essa ideia do círculo e de girar para ganhar o arco de movimento na capacidade funcional da articulação já era uma visão pela experiência energética dele. Por isso ele conseguia desenhar esses equipamentos, porque ele vinha de uma necessidade de algo que ele realmente sentia no corpo, como traduzir aquilo. Tem uma ideia também de achado as cadeiras em Nova York, tem uma coisa das pessoas botarem o lixo na rua, né? Que eles não querem mais. Então você acha móveis, tudo. E ele achou essas cadeiras giratórias mesmo. E aí ele utilizou esse sistema para começar a trazer essa ideia também da circularidade, para depois ir construindo os primeiros equipamentos. Foi tudo muito intuitivo. De novo, o equipamento e você, não é você movendo o equipamento, não é você controlando, não é você flexionando e estendendo, é você se integrando. Passa você e o equipamento se tornam um sistema. Veio depois o Paul Horvath, como fisioterapeuta, que é o irmão do Júlio. Os cursos que ele desenvolveu de educação continuada, que foram específicos dentro da linguagem mais da reabilitação, para a fisioterapia, né? E também para o trabalho preventivo. Então, que era trabalho de cintura escapular, trabalho de cintura pélvica, trabalho para escoliose. Então, começou a haver uma definição
o direcionando o programa mais para questões específicas dentro do quadro, mesmo dentro da fisioterapia. Ele começou em 1995, eu me formei em 91. 95 a gente começa a vislumbrar a possibilidade do trabalho de se desmembrar e sair desse universo muito focado e conhecido só pelos bailarinos. Nessa trajetória, entre 91 e 95, em 93 eu falei para o Júlio, eu vou levar esse trabalho para o Brasil. O maior desafio foi eu me sentir capaz. Isso é interessante, porque, primeiro isso, eu precisava aprender com ele. Então eu precisava compreender melhor, porque eu acredito que eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não tenho, eu não posso dar. Quando eu falo, por exemplo, do Paul, né, que começou a aplicar esse trabalho na Alemanha, com essa abordagem mesmo, com o posicionamento dele, fisioterapeuta, tudo isso é muito quebra de paradigma, né, porque é um trabalho que vem balançar um pouquinho algumas questões. E ele acreditar, então assim, quando ele me apresentou o que ele estava fazendo na Alemanha, aquilo para mim foi um alívio. Então, quando eu vejo ele como um exemplo, e a disponibilidade dele de, eu brinco um pouco, botar mesmo assim o rosto para, sabe, se expor. Então, essa coragem, essa determinação e essa verdade, isso me serviu muito como exemplo, para eu também embarcar e seguir essa trajetória, né? O próprio Júlio, com essa capacidade de observar e perceber essa integração da natureza, sabe? Como esse observador, que foi o que eu vivenciei, me observando, percebendo o trabalho. Então, essa genialidade do Júlio, que muito autodidata, que busca, ele faz as perguntas e ele busca as respostas. Isso eu acho bacana, eu acho que isso me dá muito embasamento para eu acreditar que essa identificação com essas pessoas não é à toa. Então, há algo em mim que vibra, né, junto. A Hillary, por exemplo, que eu falei, da disponibilidade e o desejo realmente de passar, né, no sentido assim de dividir também essa experiência dela, de ser companheira do Júlio e participar de todo esse início de apresentar o trabalho e trazer essa exploração para os bailarinos, que já são de um alto nível técnico, entendeu? Então, o que mais que você pode oferecer? E aí eu observar ela trabalhando, notar que não passa por uma imposição desse olhar externo, e sim oferecer a você se conhecer. Essa coragem vem pela experiência e vem por você ter a sua convicção. Aí você não tem como fingir que não sabe o que você sabe. Eu acho que é o grande diferencial dentro desse sistema de polias, que é num primeiro momento dá essa sensação para o corpo de uma leveza da extremidade para você focar o centro do corpo. Então, o conceito de que o movimento parte do centro e retorna para os centros de força. Então, quando você tem um sistema de polia que dá essa sustentação, é uma sensação de você estar flutuando, de você ter o corpo dentro, talvez, do ambiente que é bem confortável, se não o mais confortável, que é a água, onde a gente é formado, né? Então, você tem uma suspensão. E aí você sente o corpo boiar. Isso já tira essa demanda de fora para dentro e já começa esse olhar de dentro para fora. Você perceber essa diferença que para mim é fundamental do que é o corpo em movimento e quebrar um paradigma do exercício, entende? Por quê? Porque é preciso você explorar essa inteligência do corpo. Eu não vou ficar tão mais focado na patologia em si. Aí eu tenho uma protusão. Ok, vamos ver esse corpo em movimento? Transformando uma sociedade através da otimização do movimento para promover uma nova experiência. Há uma tendência, que eu brinco, das pessoas estarem com um estado de prontidão. Isso cria muita ansiedade.
Isso me traz uma postura nessa estrutura física. E isso já provoca um comprometimento fisiológico, porque vai alterar a minha respiração, né? E aí eu começo a lidar com um padrão como se eu tivesse uma patologia. De repente parece que eu sou asmático, de repente parece que eu tenho um enfisema pulmonar, porque essa postura dessa caixa torácica extremamente rígida, o famoso peito de tonel, né? Então vamos lavar por dentro. Vamos reorganizar tudo para você ficar uma página em branco para viver o aqui e agora, que isso também remete a um princípio do método, que a prática ela tem que ser criativa, ela tem que ser hoje ou agora. Acho que é extremamente espiritual e político. A partir do momento que essa investigação te leva nessa compreensão desse ser complexo, né? Eu escuto às vezes falar, terapia tônica é difícil, eu falo, difícil ou complexo? Nós somos seres complexos. Ele endereça essa complexidade porque ele endereça essa inteligência. Você ter essa possibilidade de se descobrir, identificar o valor desse ser e achar o seu caminho, o seu pertencimento, essa existência. E como nós somos parte da natureza e de um sistema, você se transformando, inerente à sua consciência talvez, você vai provocar transformações.